Olá, meu nome é Libna e no episódio de hoje vamos falar sobre o filme O Nome da Rosa. Eu tô aqui com a turma do terceiro ano de Estradas e eles vão se apresentar agora para vocês. Sou Ana Luísa. Meu nome é Ana Carolina. Meu nome é Inácio. Eu sou a Clarice. E vamos começar agora falando sobre o filme, né? Vamos partir para o filme logo. Alguém pode tentar me contextualizar esse filme? Quando, como, o que aconteceu? Então, o contexto desse filme, ele passa no mosteiro da Itália e tem o protagonista e o ajudante dele, né? O que é um discípulo dele. Beneditino. Beneditino, sim. E o protagonista, ele é franciscano, ele vem com o Watson, né? Que é o aprendiz dele. E o Watson, a gente não tem muito da história dele, mas o pai dele basicamente deu a mentoria dele para o filho, ou seja, o Watson vê o William como pai. O William, ele é um frei franciscano e ele vai para esse monastério beneditino porque está acontecendo algumas coisas assim meio pesadas lá, acontecendo algumas mortes, e ele é chamado para lá, mas a galera do mosteiro não gostou muito da visita dele e tudo mais, então acontece nesse mosteiro italiano. E aí, ali em redor tem uma população bem pobre que no decorrer do filme ela vai sendo explorada, né? Como que aquele mosteiro tratava aquela galera que estava ali, enfim, que é até uma das coisas da Igreja Católica sobre praticar a caridade. Tem até aquela cena, né, em que estão jogando comida fora do mosteiro para esses pobres e o William vê, ele até solta o comentário, né, tipo, mais uma doação da igreja ou algo do tipo para tentar simbolizar essa caridade, né, para tentar falar de forma irônica também, né, você percebe que é um tom irônico. Isso. Né? E agora, Ana Luísa, você consegue me explicar melhor quem é esse William? Me falar um pouco sobre ele? Então, o franciscano William, como o Inácio falou, ele era um frei franciscano e ele foi até o mosteiro para investigar, né, realmente as queixas que estavam tendo lá de muitas mortes. E lá ele foi julgado por ser muito racional, né? Coisa que a igreja condenava, porque eles utilizavam o controle emocional das pessoas como forma de poder. Então, você ser racional não era bem visto. Inclusive, naquela época, só dando mais um contexto aqui da matéria que a gente está estudando agora, eles usavam muita teologia de Agostinho, então era uma coisa bem mística. Então, tipo assim, tendo essa coisa do Agostinho e o William sendo racional, é uma coisa que a galera do mosteiro não gostou. É até interessante lembrar da fala do Watson, que ele fala: você se preocupa mais com os livros do que com as pessoas, mostrando realmente que ele realmente estava sendo julgado por ser racional. Por ser muito racional, entendi. Ana Carolina, você consegue se aprofundar um pouco mais nesse William e falar um pouco mais sobre ele também? Então, assim, fora do filme, a gente interpretando o filme, a gente consegue ver, num contexto histórico, a gente consegue ver que o William, ele representa essas novas ideias, né, que vem junto com o renascentismo. Novas ideias, o humanismo, o antropocentrismo, que era o oposto do mosteiro, né, que tinha, como o Inácio falou, aquelas ideias do Santo Agostinho, que norteava a Igreja Católica naquela época. Então, tudo era místico, tudo era sobrenatural. Tipo, quando começa a ter as mortes, o pessoal, em vez de pensar por um lado assim, de quem tá matando, não, falando que era o anticristo que tava no meio dele. A primeira trombeira. E que, o anticristo. E então, é isso, se a gente for tentar analisar, o William representa isso. Ele veio como oposição, né, à época. Sim, como o novo. Né? Você acha que isso tem relação com essa troca que estava acontecendo? Né? Sim, o filme se passa na Baixa Idade Média, que é por volta de 1327, e a modernidade, né, esse renascimento e tal, ele começa no início do século XV. Então, esse filme se passa um pouquinho antes dessa modernidade. Então, é o início da mudança. As ideias já surgiram, né? Exatamente. Entendi. Inclusive, uma ideia bem errada que eles tinham naquela época era a mulher, né? Inclusive, só tem uma mulher no filme, como curiosidade, e ela não tem nome. E aí tem uma cena protagonizada por essa mulher e o Watson, né?
que eu acho que a Clarice consegue falar melhor com a gente. Fala aí pra nós, Clarice. Então, era assim, essa mulher, ela era escondida pelos monges desse mosteiro, porque eles tinham relações sexuais com essa mulher. Só que eles faziam de surdos e mudos, que ninguém via ela, que ninguém sabia dela, mas um monge não sabia que o outro monge sabia daquela mulher. Quase um fantasma ela era. Exatamente. E em troca disso, eles davam alimentos, presentes para essa mulher, porque ela era pobre. E tem uma cena que ela vê o Watson com aquela roupa dele, que naquela época os monges davam a mesma roupa. Só trocava de cor, mas enfim. Exatamente. Depende também do mosteiro e da ordem que eles seguiam. E o Watson não, ela pulou no colo do Watson e ele sem entender nada, mesmo assim gostando, cara, uma mulher. Eles tiveram relações sexuais e depois, como presente, ele deixou um coração de boi pra ela. Um alimento, né? Isso, um alimento. O que eu tô querendo dizer seria um monge que já tinha tido relações sexuais com essa mulher antes do Watson e deixou esse presente, esse coração de boi pra ela, um presente muito estranho, querendo ou não, né? Um coração de boi. Mas pra aquela época, uma mulher pobre, né? Valia muito a pena. Inclusive, mais uma cena bizarra que eu achei muito interessante, que depois que eu vi o final do filme eu achei simplesmente incrível, é que na primeira missa que eles estão, depois que o Watson e o William chegaram lá, eles estão cantando uns cantos latinos, muito bonitos inclusive, mas o monge que está recitando depois dessa missa, tá falando que monge não pode rir, monge, enfim, dando algumas instruções, né, que sempre repetem pra galera não esquecer. Ele pega 2 dedos, enfia na boca, tipo assim, com vontade, passa o livro, e era uma prática comum que eles tinham, né. Inclusive isso tem um link com o final do filme. O assassino, o Jorge, né, eu não sei se a pronúncia do nome dele no filme era essa, mas aparece como Jorge lá, né? Ele botava veneno nessa parte do livro onde as pessoas molhavam o dedo na boca e passavam, e assim, quando a pessoa ia passar outra página, ela botava o dedo na boca de novo, só que tinha veneno nessa tinta. E a galera achando que era tinta, que era comum, não pensava que era veneno. E aí depois de um tempo eles morriam. Então, cara, eu assim, é meio assustador, mas eu achei uma técnica de assassinato incrível, eu nunca pensei nisso. E essas pessoas que o Inácio falou seriam os monges, porque naquela época o conhecimento era restrito entre a Igreja Católica, né? Só pessoas da elite mais alta sabiam ler e escrever, e os monges que também prendiam esse conhecimento a eles, deixando o resto da população sem conhecimento. Então você está me falando que o que o William foi investigar finalizou assim essa investigação? Foi os livros que estavam sendo envenenados, o conhecimento? Porque tinha um monge lá, justamente ele aparece como o nome de Jorge, depois quando você vai pesquisar o cast, né, do filme. E aí tinha um livro de Aristóteles que no filme inteiro ele fala, mas você não dá muita importância. Ele fala que os monges não podem rir, se rir, vão rir até de Deus e vão perder o temor, né? Que tinha muito esse negócio de ter temor, de ser alguém sério, de os monges terem uma vida santa. E eu tinha realmente comentado deles fazerem, né, esse medo, mexer com o emocional da pessoa para ela realmente não fazer coisas erradas, realmente controlar a população, né? Coisas que eles viam como coisas erradas, no caso. Sim. E aí o William, muito fuxiqueiro, ele sabia que tinha algum livro ali, que tinha uma coisa errada. E aí no decorrer do filme, ver as pistas, né? Tinha um livro de Aristóteles sobre o riso. E aí esse monge estava envenenando e matando todos os monges que tentavam traduzir esse livro, né? Porque, bom, se os monges começassem a rir, eles iam perder o temor a Deus, e isso ia ser muito ruim para a cristandade da época, né? Que doideira, né? Aí todo mundo que morria com os dedos pretos, né? E a língua também. preta. Que aí, no começo, o pessoal não entendia. Isso estava na nossa cara no filme, né? É a marca, o cara que tá matando, tá deixando essa marca. É a marca do demônio. Não, exatamente. Eles deviam achar que era uma coisa, tipo assim, super sobrenatural. Sim, eles achavam que era o anticristo também da gente. E aí, inclusive, esse monge, quando o segundo morto aparece, ele vem gritando a terceira trombeta, ele começa a falar de água. E assim, eu acho que foi uma pura coincidência. Mas o terceiro envenenado, ele sabia que se ele botasse água em algumas ervas, ele podia neutralizar um pouco da dor. E esse terceiro morto, que seria a terceira trombeta, ele morre afogado, porque ele tenta sentir menos dor na água, e aí ele acaba sentindo tanta dor que ele começa a agonizar na água e ele se afoga e morre. Mas foi uma coincidência, mas foi uma coincidência muito boa. Achei isso genial no filme.
E alguém pode me explicar melhor sobre a biblioteca, tipo, por que ela era tão confusa, né? Como que se andava dentro dela, essas coisas. Alguém pode me explicar melhor como que funcionava? Era Por pra que ela não, era assim? pra não nem todo mundo ter saber como entrar, como ver as coisas. Então era como se fosse um labirinto lá mesmo, que tem uma cena que o Watson e o William entram e aí eles se perdem lá no meio. E aí é isso mesmo, pra não ficar tão fácil o acesso aos livros, entende? Entendi. Então era uma forma de mostrar que era bem privado mesmo, algo bem fechado. Sim, era coisa. Tanto que as únicas pessoas que podiam acessar, tem uma parte que eles falam, as únicas pessoas que podiam acessar era eu acho que não sei se é assim que se fala na época, mas era o bibliotecário e um outro carinha lá que era o ajudante do bibliotecário. Só essas duas pessoas que podiam acessar, né? Vamos dizer assim. Porque era profano, que chama. Não podia de jeito nenhum. E essa biblioteca, ela era como se fosse o personagem principal, né? Porque, querendo ou não, os monges iam ler aonde? Na biblioteca. Iam pegar o livro envenenado aonde? Na biblioteca. Tanto que essa biblioteca pegou fogo no final e o William se importava Mais com os livros. mais com os livros do que com as vida dele, pessoas. a vida dele. A própria vida, né? Exatamente. E quando a biblioteca pegou fogo, ele quis entrar para salvar os livros e quase perdendo a vida dele. Entendi. Então, esse que é o final, como que finaliza o William e toda essa biblioteca? Como que as coisas acabam? No final, tipo assim, o que acontece é que depois chega um inquisidor, né, no filme, que a gente acabou não falando muito disso agora, mas pode abordar, de que esse inquisidor ele tem alguns problemas com o William, porque ele é muito racional, enfim, não é muito o que eles queriam, né, eles queriam ter realmente esse aspecto divino. E aí eles começam a investigar e ver por que eles estavam fazendo isso. Aí eles prendem um Frei, que a gente sabe que tem que é o que mais praticava relação sexual com aquela mulher, e aí aquela mulher, bom, ela só era uma pobre que, tava tentando sobreviver e ela foi tida como bruxa. Por quê? Porque sim, entendeu? Naquela época não se tinha muito racional, muito argumento contra isso, Tipo né? assim, como se ela estivesse encantando as pessoas. Encantando os monges que são os santos, enfim. Exatamente. Tanto que voltando, até depois que o Watson tem aquelas relações sexuais com a mulher, que não tem nome, ele tá no quarto com o William, e aí ele pergunta pro William, mulher tão ruim assim, que não pode chegar perto, entende? E aí o William fala, se fosse tão ruim assim, Deus não teria criado, então tem que ter uma parte boa, né? Inclusive o Atos, esse aprendiz, ele faz uma reza pra Virgem Maria, pedindo pra ela salvar essa mulher, assim como ele salvou o William, né? Porque o William já teve alguns problemas com a Inquisição ali, né? Mas a gente não tem muito tempo pra falar disso. Mas enfim, depois dessa Inquisição, começa esse problema todo, as pessoas vão lá fora pra queimar a bruxa, né? Esses hereges também, né? Assim como eles dizem, né? O filme fala muito sobre heresia, sobre essas coisas, o poder de Satanás, esse tipo de coisa. Inclusive no final, quando eles veem que a biblioteca começa a pegar fogo, o Inquisidor, ele simplesmente mete o pé e sai correndo. Só que a população sai muito brava atrás dela, do Inquisidor, né, da tropa dele, e aí, enfim, essa carroceria acaba até batendo, e eles empurram ladeira abaixo, essa carroceria cai, e o Inquisidor simplesmente morre, né, assim, a proteção de Deus, todo totalmente desprotegido, porque ele tava metendo o pé da responsabilidade dele também, né? E assim, só pra finalizar, por que um filme tem esse nome, entende? Por que o nome da Rosa? Porque o filme não tem nada a ver com o nome, entende? E assim, pelo que eu vi, não tem um porquê do nome ser assim. Sim, tem várias teorias do que seja. E a teoria que eu vi foi que Rosa seria a biblioteca, entende? Essa é a teoria que o pessoal mais acredita, mas não tem uma certeza porque que o nome é esse, entende? Ficou meio em aberto, né? A explicação que eu mais entendi, que eu mais achei sentido, foi que era algo que deveria ser esquecido, ou seja, essas obras antropocêntricas que falam muito do homem, inclusive Aristóteles, né, que os monges tinham esse trabalho, né, naquela época, de guardar, de traduzir, e inclusive fazer pregações em cima desses livros, né? E aí deveria algo ser esquecido, por isso que a biblioteca era tão fechada, tão trancafiada, e enfim, essa é uma das maiores lições do filme, né, que a galera realmente tentava apagar, né, essas obras antropocêntricas e tudo mais, né, que não se relacionam com o divino diretamente. Então, esse foi o nosso podcast, né, sobre o filme O Nome da Rosa.
E ficamos com isso, é um pouco da nossa opinião e um pouco do que aconteceu, contextualizamos e contamos sobre o que foram as principais partes do filme. E assim a gente se despede de todo mundo. É isso, um beijo. Tchau, beijo.